Voltamos aqui para o GTA V, pessoal, e hoje, aqui no Geografia Topzera, nós vamos basicamente estudar um rio de sua nascente até a sua foz. Pois é, pessoal, nós estamos aqui numa região de um grande lago para mostrar para vocês uma forma diferente de como nasce o rio, exemplificado aqui no Game GTA. Tem um grande lago, deste lago, então, nasce um rio, ou seja, a nascente dele vai ser um lago, vai ser uma lagoa, e o destino dele final é o Oceano Pacífico. Na vida real, onde é que a gente vai ter esse tipo de situação? O próprio rio Mississippi, no próprio Estados Unidos. Pois bem, onde é que esse rio ele vai nascer? Bom, ele nasce nessa região, então a água do lago vai sair e ir em direção ao Oceano Pacífico. Pois bem, ele tem basicamente dois canais, porque ele tem uma ilha aqui no meio. Então, o que a gente tem que perceber? Todo rio, tá? Em primeiro lugar, ele vai ter ali as suas margens e ele vai ter seu alto curso, seu médio curso e seu baixo curso. No alto curso, geralmente as suas águas são mais fortes em correnteza. No médio curso, essas águas vão se acalmando e no baixo curso eu já tenho um rio de planície ali, mais baixo e mais lento. Vamos nos aventurar. Bom, aqui no princípio vocês vão ter o que? Se vocês analisarem bem, uma região e deu problema aqui, vamos ver. Acho que o trailer aqui meio que se acidentou sem querer e nós nos ferramos valendo. Vamos lá. Vamos sair, o trailer acabou sendo uma barreira, continuando. Nas margens do rio, o que a gente percebe, se vocês olharem bem? Mata preservada, ou seja, eu não tenho muita ocupação humana neste ponto. Eu vou ter correntezas muito fortes. Por que eu vou ter essas correntezas fortes? Se vocês ficarem olhando, eu tenho desníveis no leito do rio. Esses desníveis no leito do rio fazem com que a água aumente sua velocidade, causando algumas quedas d'água. Se o desnível for muito grande, eu vou ter ali a formação de cachoeiras. Também rios assim, nessa parte, também pode ser usado para a prática do turismo, com esportes de rafting, ok? Bom, a gente vê a preservação até certo ponto, mas a gente vê a estrada muito perto, a gente vê a ocupação humana ao longo do rio. Uma natureza bem preservada, vocês podem ver os animais, e aqui a gente já está numa parte de médio curso, vamos dizer assim, mas toda vez que eu tenho os desníveis, eu vou ter o quê? Eu vou ter basicamente o quê? Eu vou ter as quedas d'água, as correntezas, enfim. Bom, o que mais vai ter na questão do rio? O rio, ele sempre vai fazer parte de uma bacia hidrográfica. Já ouviu falar em bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é a área de drenagem do seu rio e dos afluentes. Quando eu digo do seu rio, é o rio principal e seus afluentes. Afluentes são cursos de água menores que chegam no rio principal. Pois bem, aqui a gente já chega na parte mais plana, que ele se torna um rio de planície. A gente está navegando em direção a jusante do rio. O que significa jusante do rio? Significa que a gente está indo em direção à sua foz. Se eu vou a montante, eu estou indo em direção à sua nascente. Então, o que ocorre com os rios? Os rios eles vão ao longo do caminho destruindo as rochas. Ao destruir as rochas, eles vão então levar sedimentos, além dos sedimentos orgânicos da vegetação, e esses sedimentos vão se acumulando e vão formando pequenas ilhas, como vocês podem ver aí. Quando a gente fala em afluente do rio, a gente fala que é um curso de um rio menor que chega num rio maior. Algumas coisas mais para o rio. Ele tem a nascente, ele tem as suas margens, ele tem o seu leito. O que é o leito do rio? É por onde ele passa. Se a gente dar uma volta aqui, ó, vocês vão ver que esse leito ele meio que se distribui. Então, esse rio aqui, se vocês olharem para ele, o final dele está formando algumas ilhas.
tá? Essas ilhas a gente chamaria até de foz em delta. O que que eu fiz aqui? Não vamos estragar a aula. Bora, vamos lá. Vamos agora para o outro lado para vocês terem uma ideia do que é ir a montante do rio. Agora eu mudei o fluxo, eu mudei o meu caminho, eu estou indo a montante. Bom, o que mais a gente tem para falar sobre rios, pessoal? Talveg, já ouviu falar do Talveg? Talveg é a parte mais profunda dele. Ele acaba então sendo usado para delimitar limites entre os municípios, as divisas dos estados e as fronteiras dos países. Ok? Margem direita e margem esquerda a gente já falou, leito a gente falou, afluente a gente já falou. E por fim, a gente vai chegar na questão de rio de Planalto e rio de planície. Lá atrás daquelas correntezas, o rio ele era um rio, vamos dizer assim, de Planalto. Muito bom para usar a produção de energia elétrica, ou seja, eu vou produzir energia nele. Depois eu tenho o rio de planície, que é um bom rio para navegação. Tá? E por fim eu chego na foz do rio. A foz do rio pode ser de estuário, ou seja, uma única corrente, como vocês podem ver aqui. Isto aqui de fato vai ser um estuário. Ele vai depositar suas águas em regiões profundas dos oceanos com um único canal. Depois eu tenho o delta, que forma então várias ilhas. Então todos os rios que chegarem aos oceanos, com esse aqui, que a gente está no Oceano Pacífico, será um rio de drenagem exorreica, certo? Que é quando o rio chega no oceano. Outra coisa muito importante no sentido de bacia hidrográfica. Lembra ali que a gente fala que bacia hidrográfica é uma área de drenagem do seu rio e dos seus afluentes, seu rio principal? Pois é, todo o grande rio e toda a bacia hidrográfica, qual é o limite deles, né? Se vocês olharem bem para o lado, tá, vamos diminuir a velocidade, tem relevo e tem mais relevo, ou seja, o divisor de água é o relevo, também chamado de interflúvio. Certo, pessoal? Então, quando você pensar no rio, ele vai ter o seu caminho da sua nascente até a sua foz. Ele pode ser um rio de planalto, um rio de planície, ele tem sua margem direita, sua margem esquerda. O interflúvio divide os rios e as bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica é uma área de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Ele vai ter o talveg, que é o ponto mais profundo. Ele vai ter o sentido a montante, como a gente está vendo agora aqui, em direção à sua nascente. E depois a jusante, em direção à sua foz, como a gente gravou ali no início. Ele vai ter também o seu alto curso, onde ele tende a ser menos profundo, ele tende a ser mais veloz, e tem o médio curso, quando ele vai se acalmando, ele já tem uma quantidade maior de água, e o baixo curso ali perto da sua foz, onde você então vai encontrar um rio mais lento, mais profundo, e muito comum ali nessa parte ele ser já um rio de planície, e dessa forma acumular às vezes sedimentos e formar algumas ilhas, inclusive alguns bancos de areia. Bom, vocês viram que eu estava indo a montante, e agora para encerrar a gente vai a jusante. E a jusante vocês vão ver como o barco ele vai ficar mais veloz. Por quê? Porque ele está indo no sentido do rio, certo? Não dá bobeira. E obviamente aí, né, pessoal, se inscreve no Geografia Topzera.